saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E dizer-vos nesta noite, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 1 e vamos ler o Salmo 1 para podermos dar início ao nosso culto. Amém? Os irmãos encontraram o Salmo 1 e diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então, louvado seja o Senhor que nos mostra bem a diferença entre o caminho daquele que é justificado em Cristo, daquele que segue em Cristo, para aquele que não quer o Senhor na sua vida. Então nós vemos uma diferença muito grande. E louvado seja que o Senhor nos tenha traído e tem feito frutificar as nossas vidas para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Te damos graças, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, nos abençoaste neste dia, Pai. Tu nos auxiliaste nos nossos compromissos, nos nossos trabalhos, Pai. Nós vimos a tua mão sustentadora e protetora sobre nós, Pai. Por isso somos gratos, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Te agradecemos também por esta semana que termina, esta semana de compromissos, de trabalho, Pai. E te agradecemos, Senhor, porque em todos eles, Senhor, tu foste connosco, Pai. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos, Pai. Te pedimos, Pai Santo, que nos venhas abençoar, Pai, que desde já estejas a falar aos nossos corações, esteja a falar também ao nosso entendimento, Pai, e que mais uma vez, Senhor, nós possamos ser ministrados por Ti, Senhor, e possamos aprender mais e mais de Ti. Por isso, vem nos abençoar e vem nos dirigir, Pai. Se porventura existe algum irmão, Senhor, que ainda está a caminho, Pai, que Tu o livres e guardes todo o mal, de todo acidente e incidente, Pai, e o faças chegar em paz e segurança até ao nosso meio, Pai, para juntos como o Teu povo, como Tua noiva, Senhor, continuarmos a louvar e a agradecer o Teu nome. Vem-nos agora dirigir, vem agora abençoar-nos, isto pedimos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos entoar então um hino, Bendirei Jesus, e que façamos com alegria nos nossos corações. Não é essa. Não é essa. Pode ser essa? Mete no baixo, está chamando. Essa? Sim. Não sou meu, oh Jesus, sou todo
somos mais nossos. Nós agora somos do Senhor Jesus. Amém? Vamos sentar, irmãos. Vamos então passar para o nosso estudo, dar continuidade àquilo que temos aprendido e que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Capítulo 11 e versículo 6. Amém? Os irmãos vão encontrar. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, uma das peças-chave da nossa vida cristã e que é essencial para se chamar a vida cristã é uma palavra bem pequena que só tem 2 letras e que nós sabemos que é a base da fé cristã, que é o quê? A fé. Exatamente, a fé. A base da nossa crença, a base da nossa confiança é a nossa fé em Jesus Cristo. Então nós sabemos que o nosso futuro está definido. Sabemos que iremos para um lugar seguro. Sabemos que nada nos pode separar de Deus. No entanto, sabemos que aquilo que nos leva a um crescimento diário, aquilo que nos leva a um sucesso na vida cristã, se assim podemos dizer, é realmente a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé no seu poder, a fé na sua graça. Então a fé ela traz-nos maturidade, a fé traz-nos compromisso, a fé traz-nos conhecimento naquele em quem nós confiamos. Então, como nós lemos agora, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E é interessante que muitas vezes nós comparamos a fé com o quê? Com o sucesso de uma igreja. Se porventura ouvimos falar de uma igreja que tem crescido de forma assustadora aos nossos olhos, não é? Que às vezes nós sabemos que a obra demora o seu tempo a crescer. Mas há trabalhos que chegam e parece que de um momento para o outro explodem, abriram as portas, agora estão cheios. Ouvimos falar que há homens que oram e Deus parece que age de forma sobrenatural. E nós costumamos comparar, às vezes, esse tipo de igrejas ou ações dos irmãos como um sinal de fé. Olhamos e dizemos, não, aqui encontramos uma igreja de fé, aqui encontramos um irmão de fé. E ao pensar nisso, leva-nos muitas vezes a ou querer visitar um sítio desse. Já ouvi muitas vezes dizer, não, aquilo é uma igreja abençoada, eu quero ir àquele lugar porque eu quero sentir aquela presença especial de Deus. Então esse tipo de pensamento às vezes arrasta-nos. Ou então ouvimos falar que existe um bom livro que nos ensina o que é fé e nós temos tendência a comprar e a buscar essas coisas. E uma coisa que nós precisamos ter consciência é que isso realmente é bom para a nossa vida, mas isso não é a base, nem deve ser o centro, nem a questão central daquilo que nós queremos. Vamos ler em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, e vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 13, e versículo 7. Que diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Então nós somos muitas vezes arrastados pelo testemunho.
E já cheguei a ver crianças a imitar de tal forma ou os pais ou o pastor de tal forma que parece uma fotocópia. Mas o que a palavra aqui nos chama a atenção é que nós não devemos imitar tanto aquilo que nós vemos, mas devemos, na realidade, acreditar da mesma forma que esses obreiros ou que essas pessoas acreditam. Porque o que move a sua vida, o que move a sua postura, é, na realidade, a sua fé. É aquilo em que creem. Então, quando nós olhamos para líderes, quando nós olhamos para um irmão querido que é uma bênção, firmado na fé, nós não devemos tentar copiar o seu estilo. Devemos sim buscar crer da mesma forma que o irmão ou a irmã acredita. Então, a fé é realmente uma questão central para nós. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé. Quando lemos a Bíblia, a palavra do Senhor nos conduz a andarmos em fé. Quando a fé é real na nossa vida, então nós temos uma vida de sucesso, de caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Uma passagem bem conhecida nossa e que nos mostra ao mesmo tempo fé, mas ao mesmo tempo desconfiança. Quando Pedro pede para andar sobre as águas, ele ali mostra que realmente ele tem fé, mas ao mesmo tempo, quando as coisas abalam, ele mostra a fragilidade da sua fé. A confiança naquela ousadia de fé que ele estava a dar os passos sobre as águas, agora se tinha esvaído e ele começava a tremer. Mas quando nós temos a chave, a fé bem firmada, então nós temos um caminhar seguro e certo com o nosso Senhor. Mas fé é conhecida, nós já sabemos o termo, mas é interessante um rapaz, uma pequena criança, como ela define a fé. E no meio do mundo que nós vivemos, ela define a fé de uma forma diferente daquilo que nós conhecemos. E esse menino dizia assim: a fé é fazer um grande esforço para acreditar naquilo que nós sabemos que não é verdade. Então ele estava tão habituado ao negativismo e a que as coisas não fossem reais, que ele disse que a fé para ele era crer numa coisa que nunca iria existir, uma coisa que não havia, uma coisa que ele não veria. Mas o que nós sabemos que a fé é completamente uma coisa oposta. A fé não é uma coisa que não existe, a fé não é uma coisa que não vai ser operada, pelo contrário. O que nós sabemos é que a fé é acreditar na verdade que é Deus, na verdade da palavra de Deus, na palavra que é Jesus Cristo. Então a nossa fé não é uma fé que é um esforço para acreditar no que não existe, é uma fé para acreditar naquilo que existe e que é verdade e que é verdadeiro. Mas nem sempre o crermos nessa fé é assim tão fácil. Tem um livro que é um diário, e o autor que o escreveu, que é o Diário Secreto de Adrian Plass, ele conta uma experiência que é bem interessante. Ele diz que um dia comprou um livro de fé, que ensinava sobre a fé, e um livro muito bom, e que é pelo amor de Deus que andamos nós a fazer pelo amor do céu. Então é um título bem interessante. Ele diz que leu o livro e que o livro nos chamou muita atenção. E que, ao ler o livro, o que é que ele descobriu? Que nos incentiva à palavra de Deus, que diz que a nossa fé deve ser do tamanho de um grão de mostarda. Então ele, naquela ousadia, diz: se a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, e pela fé nós temos que dizer a este monte: transporta-te para lá. Então ele pensava que o livro ensinava padrões para ele ter essa fé que movia montanhas. Então ele decidiu pegar um clipe, colocar em cima da mesa e começar a dizer ao clipe que queria que ele se mexesse, que queria que ele mudasse de lugar. Então ele ficou ali concentrado à espera que o clipe mudasse de lugar, e o clipe não se mexeu nem um milímetro. No dia a seguir, aí vai ele, com a mesma insistência, e olha para o clipe e com a autoridade diz: clipe, vai para aquele lugar. Porque a palavra de Deus diz que se com a autoridade não dá um monte de sair, então ele dá. Então ele enfrenta aquele clipe, naquela secretária: clipe, sai para aquele lugar, eu te ordeno. Esperou, e nada aconteceu. O clipe nem se mexeu nem um milímetro. Então ele começou a ficar preocupado. Se é preciso ter fé do tamanho de um grão de mostarda para mover uma montanha, eu não consigo mover um clipe, alguma coisa está errada na minha fé. Alguma coisa na minha fé
não está bem. Então ele ficou a pensar alguns dias como é que havia de ordenar ao clipe, tendo fé e confiança, como é que o clipe se ia mover. E alguns dias depois ele voltou a tentar, levantou-se bem cedo e ele diz: é hoje que esse clipe vai se mover. Ficou ali em espírito de oração, mexe, assobiou até para ver se pelo assobio o clipe se mexia e nada na realidade acontecia. Então ele tentou, apesar do assobio, não fazer muito barulho, porque a esposa e o filho estavam a dormir e ele não queria acordar ninguém. Quando ele chega à porta do quarto, quem é que ele encontra lá, no pijama, olhar para ele? Encontrar a esposa, encontrou filhos com cara preocupados. E a mulher disse-lhe: querido, por que é que disseste ao clipe que o endireitavas se não fizesse o que querias? Ele chegou ao ponto de desespero: se não te moves, eu vou te endireitar, igual vais deixar de ser um clipe. Mas o que é interessante é que, e que este texto nos quer ensinar, é que nem sempre é tão simples a sessão como ele pensava. Descobrimos o que é verdade, escolhemos acreditar na verdade, e mesmo que não nos pareça verdade, nós devemos crer que realmente a nossa fé cristã nos transforma. Então ele chegou ao fim, com certeza pensou que aquilo não era verdade, ou aquele texto bíblico não era verdade, ou que a fé dele era muito frágil, ou que ele não tinha fé. Mas o que este texto nos quer mostrar é que realmente nós precisamos crer na verdade, conhecer a verdade e acreditar na verdade que nos mostra a palavra de Deus. Então, a fé deve ser realmente o centro daquilo que nos move, daquilo que nós queremos. E quando pensamos em crer, nós vemos que toda a gente crê em alguma coisa. E quando falamos em crer, nós queremos que o patrão, não é? No final do mês nos vai pagar o salário. Queremos que ao fim do mês o Estado vai pagar a nossa reformazinha e que não vai falhar. Então nós vemos que existe um padrão, que toda a gente tem um padrão do que significa fé. E podemos ver que existe essa confiança. Só que o que na realidade nós queremos deve ser o que é a verdade e devemos tomar as nossas decisões de acordo com essa verdade que nós queremos. Então todas as nossas decisões e quase todas as nossas ações, elas são demonstradas pela nossa fé em algo. Então fé não é só o que nós pensamos em fé religiosa ou fé cristã, mas a fé é uma confiança em alguma coisa. Eu confio que amanhã o dia vai nascer, eu confio que amanhã vai haver sol. Então é uma fé, é uma confiança que todo ser humano tem. E que devemos pensar. E que essa fé, aquilo que nós queremos, é o que nos motiva. Não é? Daniel, porque é que tu levantas às suas de manhã para trabalhar? Porque tens esperança que no fim do mês o patrão vai pagar o salário. Não é? Então é um tipo de fé. Não é? E isso move a nossa vida e move a nossa postura e leva-nos realmente a ter uma ação. É a mesma coisa quando nós chegamos a um semáforo. Se o semáforo estiver verde, nós, em princípio, arrancamos. Arrancamos porquê? Porque temos fé ou confiança que do outro lado o sinal está vermelho. Se nós, porventura, hesitássemos ou não tivéssemos a certeza de que do outro lado estava vermelho, nós não arrancaríamos. Puxaríamos à frente, olharíamos com cautela para todos os lados e depois íamos devagarinho, com muita cautela. Mas como nós temos a fé ou a confiança que do outro lado está o sinal vermelho, então nós arrancamos com confiança, arrancamos com esperança. Vamos ver o que é que nos diz em Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, se nós acreditássemos que havia um semáforo vermelho, que não havia um semáforo vermelho, então nós não seguiríamos em frente. Ficaríamos ali parados. Não teríamos uma reação. Então, é isso que nós precisamos de ter a certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Mas é uma esperança. É uma certeza quase absoluta de que o que está do outro lado nos vai deixar seguir em frente. Então, quando nós pensamos nisso, nós vemos que algumas pessoas acreditam que
que eles evoluíram dos animais. E nós dizemos assim, biblicamente nós compreendemos que isso é errado, mas isso é um tipo de fé, um tipo de confiança, e eles afirmam isso com convicção. Não é? Nós vemos que existem outros que seguem outras religiões, que mesmo não sendo a verdade, eles têm a sua fé e a sua confiança de que aquilo é uma coisa verdadeira. Por isso, existe muita gente que, na sua distorção, tem uma fé em que eles confiam de todo o seu coração. Então, a única diferença que existe entre essa fé, essa confiança que eles têm e a fé cristã, é que nós acreditamos realmente no ser que é fiel, que é verdadeiro e que é real, que existe. Então a questão nem é tanto o que nós queremos, mas sim o objeto da nossa fé. Nós cremos em quem? Em quem está colocada a nossa fé? Em Jesus Cristo. Então a nossa fé tem um objeto ou tem um ser que é real. Então não é tanto no que eu creio, porque se eu crer que esta parede vai ficar azul, essa minha fé não é uma fé real. O que marca a diferença entre essa fé ou confiança que o mundo tem para uma fé cristã é realmente o objeto da nossa fé, e o objeto da nossa fé é na realidade o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver isso, por exemplo, naquela situação, não vamos ler o texto porque é muito grande, que está em 1 Reis, capítulo 18, em que Elias se juntou com os profetas de Baal e eles montaram. Elias montou um trono, montou um altar para fazer o sacrifício, e os discípulos de Baal também montaram o seu altar. Colocaram um animal para ser queimado e eles colocaram a fé. Elias colocou a fé no Deus Todo-Poderoso, que tinha poder para operar. E os seguidores de Baal colocaram no seu Deus também a sua fé de que ele iria operar e que iria queimar aquele animal. Mas o que na realidade nós vemos é que o único que foi consumado foi na realidade o altar de Elias. Porquê? Porque a fé que estava colocada de Elias era no Deus fiel, no Deus verdadeiro, no Deus que existe. Enquanto Baal não existe, Baal não é Deus. Então a fé daqueles homens era uma fé sem fundamento, era uma fé sem lógica, uma fé que não conduzia a lugar algum. E é por isso que Jesus diz que nós precisamos somente da fé do tamanho do grão de mostarda, porque não está na nossa fé, não está na nossa confiança, mas está naquele em quem nós depositamos a nossa confiança, em quem nós depositamos a nossa fé. Então não está na quantidade de fé que nós temos, mas está realmente no poder de Deus. Isto nos traz este ensinamento que não é por eu dizer que tenho muita fé que Deus vai operar alguma coisa, mas está naquilo que é o motivo da minha fé. E isso é o que marca a diferença nas vidas, é o que marca a diferença realmente com uma fé verdadeira, com uma fé fiel. Então Jesus Cristo, Ele é o objeto supremo da nossa fé. E quando nós olhamos e pensamos nisso, e falando, retrocedendo ao semáforo, nós sabemos que os semáforos podem variar. Não é? Nós há pouco falámos que nós temos fé que se o sinal está verde, nós vamos avançar do outro lado, está vermelho. Mas na realidade nós chegamos muitas vezes e encontramos os semáforos avariados. E muitas vezes são intermitentes, porquê? Porque eles não funcionam. Então esse objeto dessa nossa confiança, dessa nossa fé pode falhar. Mas o objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo, Ele nunca falha. E Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, como nos fala a palavra de Deus. Então Ele não consegue mudar e Ele é a verdade. Então o motivo da nossa fé é no Jesus Cristo que não muda, é no Jesus Cristo que não tem sombra de variação, é um Jesus Cristo que é sempre firme na sua postura. E quando nós pensamos nisso, nós vemos um Jesus Cristo que na realidade nunca falhou e nunca há de falhar. E Ele, quando diz que as coisas iriam ser e que iria fazer daquela forma, assim se cumpriu. Então Ele é eternamente fiel. E Ele é o objeto supremo da nossa fé.
Então, cada um de nós, ao pensar nisto, e somos chamados ao amadurecimento, somos chamados à maturidade cristã, então nós podemos ver que todos nós podemos crescer na fé. E queremos que a nossa fé aumente, e esse é o desejo do nosso coração. Então, a profundidade da nossa fé, ela determina uma coisa, determina e mostra-nos o quanto nós conhecemos o objeto da nossa fé. É uma realidade que muitas vezes, quando nos convertemos, nós cremos no Senhor, conhecemos o Senhor, mas o nosso conhecimento ainda é falho. Então, há muitas coisas que no início da nossa fé, quando nos falam, nós duvidamos ou estremecemos, ou não sabemos se é bem assim. Porquê? Porque a nossa fé ainda não está ao ponto evoluída, ao ponto de conhecermos na realidade qual é o centro da nossa fé. Nós ainda não conhecemos o Senhor Jesus como Ele é na realidade. Não conhecemos o Senhor Jesus na intimidade como Ele se quer mostrar a nós. Então, Elias, ele diz uma coisa bem interessante e nós podemos abrir em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, e vamos ver o que é que nos diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Que diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Então a fé trata de fazer a escolha de acreditar que o que Deus diz é verdade e vivermos na nossa vida de acordo com essa verdade em que nós queremos. Muita gente, às vezes, consegue e vê esse Deus maravilhoso quando muitas vezes somos colocados à prova. E é uma situação que nós, como cristãos, e fiéis ao Senhor, às vezes passamos. Às vezes o mês está difícil, as coisas estão complicadas, o Senhor desafia-nos para ser fiéis no dízimo e nós olhamos e este mês foi mais curto e nós não temos condições, mas quando nós somos fiéis para o Senhor, e estou a dar um exemplo de igreja, porque é uma coisa que quase todos nós já passamos essa experiência e pensamos, este mês não vou conseguir chegar nem sequer ao final do mês, nem sequer a meio. Mas quando vemos a fidelidade deste Deus em quem nós depositamos a confiança a operar. E o que é que acontece? Quando chega no fim do mês, o pouco que nós achávamos que nós chegaríamos ao meio do mês, ainda sobra. E nós aí vemos e conhecemos o agir deste Deus de perto e vemos como realmente este Deus é fiel e é maravilhoso. Então, precisamos ter a consciência de uma coisa, não é por nós dizermos que alguma coisa não existe, que ela na realidade não existe. Não é por alguns dizerem que o inferno não existe, que a temperatura do inferno vai descer. Pelo contrário, se a palavra de Deus diz que ela existe, então, crendo nessa verdade de Deus que é imutável, então ela existe. Então, à medida que nós tentamos viver pela fé de acordo com o que Deus diz que é verdade, então nós descobrimos que essa fé, essa confiança funciona na nossa vida. E que a cada dia vamos conhecendo mais e melhor este Deus maravilhoso. Então, imaginemos, por exemplo, que nós temos uma criança de 2 anos e que a colocamos, por exemplo, sobre uma mesa e nós já tivemos a experiência de fazer isso. Quando nós damos um passo atrás e dizemos à criança para ela se atirar, ela atira-se com a maior confiança, ela tem fé em nós. Se nós voltarmos a sentá-la e voltarmos a dar mais um passo atrás, ela mesmo assim continua a saltar na nossa direção e nós vamos assegurando e ela vai crendo e vai nos conhecendo e vai saber que nós a apanhamos e ela não hesita porque ela tem fé e tem confiança em nós. Então, mesmo que nós continuássemos a retroceder, sempre que ela se atirasse e nós a segurássemos, então ela iria continuar a saltar. Então, à medida que nós descobrimos quem é Deus, à medida que nós confiamos mais neste Deus, então nós vamos ver que realmente Deus é o motivo da nossa confiança plena e absoluta. Que nós podemos confiar nele e que a cada passo da nossa vida que nós demos,
nós vamos confiando mais e mais neste Deus maravilhoso. Então, a nossa fé começa muitas vezes pequenininha, começa com uma meia desconfiança, mas pelo caminhar nós vamos conhecendo mais e mais este Deus maravilhoso. Será que nós alguma vez nos perguntamos como é que Abraão, por exemplo, quando o Senhor nos chama para sacrificar Isaac, como é que ele conseguiu pensar nisso? Porque nós vemos que a palavra do Senhor diz, chamou Abraão e diz: sacrifica-me um menino. E como ele dá este passo de confiança, este passo de fé, e ele tinha vindo a aprender pela sua experiência de vida, que este Deus era um Deus de amor e era um Deus em quem ele podia confiar, ao ponto de ele querer sacrificar o seu único filho a este Deus maravilhoso. Isso demonstra a fé que ele tinha, demonstra o seu caminhar cristão, demonstra a sua confiança neste Deus maravilhoso. Então, se nós ao menos conseguíssemos ter fé como tem este irmão, se nós conseguíssemos ter fé como teve Abraão, muitas vezes passa esse tipo de pensamento nas nossas mentes. E a questão é que nós podemos ter esse mesmo tipo de fé. Nós podemos ter o mesmo tipo de fé do qual Moisés pegou e abriu o Mar Vermelho. Essa fé está disponível para todos nós. Ele não tinha uma fé sobrenatural, ele não tinha uma fé especial. A quem ele depositava a sua fé é que é especial, que é o nosso Deus, todo-poderoso. Então, nós precisamos começar a conhecer a verdade do Senhor, precisamos conhecer, começar a crer, acreditar nas verdades bíblicas que Deus nos fala. Irmãos, é interessante que, e eu falo isto porque no início da nossa fé, quando nós vemos alguns milagres de Jesus, nós colocamos tudo em causa. Porque para nós, na nossa mente humana, e como ainda não conhecemos Jesus na intimidade, nós dizemos: é impossível. É impossível andar sobre as águas. Ainda por cima nós sabemos que a água não tem estabilidade, então não é impossível. Como é que Jesus transformou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas? Não, isso aí não cabe na cabeça de ninguém. Mas isso é porque nós ainda não conhecemos quem é este Jesus Cristo. Mas quanto mais o vemos agir na nossa vida, quanto mais vamos conhecendo as verdades bíblicas e vamos crendo nelas, então o Senhor vai aumentando a nossa fé e nós vamos vendo que todas essas coisas na realidade são verdadeiras. Não é porque nós não ouvimos que nós vamos duvidar, porque nós cremos que o Senhor é verdadeiro e que a sua palavra também é verdadeira. Então isso traz-nos um crescimento, traz-nos uma maturidade, e é isso que Deus quer para todos nós: crescimento e maturidade na fé cristã. É interessante ver que a fé leva-nos sempre a uma ação. Nós conhecemos um texto bem conhecido nosso, não é, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem dos homens, para que ninguém se glorie. Mas ao mesmo tempo, o texto a seguir diz que nós fomos feitos para as boas obras. E as boas obras vêm por quê? Bem como a operação da nossa fé e confiança nesse Deus. Então, quando nós confiamos, então isso nos leva a uma ação, e essa ação vai mostrar em quem nós temos crido, em quem nós temos colocado a nossa fé, em quem nós temos descansado em Deus. Então, a fé cresce nos tempos difíceis. É no tempo de tribulação que nós mais buscamos ao Senhor. É no tempo de tribulação que nós mais conhecemos a esse Senhor. É no tempo de tribulação que esse Senhor se torna mais visível e compreensível à nossa mente e ao nosso coração. Então, a nossa fé leva à ação, essa ação leva ao amadurecimento. E é interessante ver, quando nós pensamos em fé, quando olhamos para o grego original, o que é traduzido por fé para nós, ela também é traduzida, a mesma palavra é traduzida em outras duas, que é confiança e crer. Então a mesma palavra no original grego, ela tem 3 significados, que é fé, é confiança e é crer. Então são todas a mesma palavra. Mas nós, por hábito, temos o hábito de diferenciar esses termos. Quando nós falamos em fé, não a consideramos em confiança e muitas vezes não confiamos em crer. Mas na realidade, no grego original, ela tem esse mesmo significado. Então é importante nós sabermos que quando nós dizemos que temos fé, nós dizemos que temos confiança
e dizemos que cremos naquele em quem temos colocado a nossa fé e a nossa confiança. Mas a fé na realidade, não é concordar com algo. É uma dependência que é demonstrada através das nossas ações. Não importa o que digamos, importa aquilo que fazemos. Então, eu tenho fé. Ok. Chegou o tempo da adversidade. Onde é que estás? Estou a chorar num canto, estou aqui a lamorear, que a minha vida está uma desgraça. Então, o que a pessoa disse, na realidade, não significa nada. Porque a fé é o quê? É uma confiança. A fé é aquilo que nós fazemos e não apenas aquilo que nós dizemos. Então, se nós cremos em alguma coisa, isso leva-nos à ação. Quando nós estamos na adversidade, confiando em Deus, o que é que nós fazemos? Vamos aos seus pés em oração e entregamos tudo no seu altar. Porquê? Porque temos fé, temos confiança e queremos que Ele, na realidade, vai operar para nosso bem e para a glória do seu nome. Assim, também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Como nos diz, vamos abrir em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, e ele nos mostra como realmente aquilo que nós queremos nos leva a uma ação, nos comprova através das nossas atitudes. Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o fruto da nossa fé, vamos dizer assim, que é as nossas obras. Como nós já falamos, as nossas obras não salvam, mas aquilo que nós queremos nos leva à atitude. Como é que nós amamos alguém? Porque nós queremos neste Deus que é amor e que Ele opera na nossa vida e derrama o amor e nos leva a amar o próximo. Como é que nós perdoamos? Nós perdoamos porque Cristo opera o perdão na nossa vida e nós queremos que Ele perdoe o nosso pecado e tem poder para perdoar o pecado ou a falha do outro. Então, nós só reagimos a uma ação da nossa fé, da nossa confiança no Senhor, porque se nós não tivéssemos, nós não perdoaríamos, se nós não tivéssemos, nós não confiaríamos, se nós não tivéssemos, nós não queríamos realmente esta intimidade de amor. Então, aquilo que nós queremos, se nós queremos que Deus é um Deus perdoador, que Deus é um Deus de amor, então a nossa fé nesse Deus que demonstra quem Ele é, então nos leva também a buscar e a ter as mesmas atitudes de fé que nós temos neste Senhor. Então, as pessoas nem sempre vivem de acordo com o que dizem acreditar, mas viverão sempre de acordo com o que realmente acreditam. E isto é o que nos mostra qual é a fé e qual é a profundidade da fé que nós temos. Se nós temos a fé no verdadeiro Deus, neste Deus que tudo é, e se realmente buscamos pôr em prática na nossa vida. Amém? Então nós vemos que fé é o quê? É fé, é confiança, é uma crença numa verdade concreta, absoluta. Uma fé que o Senhor quer que nós cheguemos ao amadurecimento, que o Senhor quer que nós cresçamos e que todos tenham acesso a esta fé através da oração, através da leitura da palavra. Isto nos leva a conhecermos este Deus na intimidade. E ao conhecermos este Deus na intimidade, vamos crendo a cada dia mais nele, vamos confiando nele. E essa fé traz a ação nas nossas vidas, buscando agradar a este Deus maravilhoso. Então, que nós possamos guardar este desejo, que nós a cada dia possamos ter a nossa fé aumentada, que nós a cada dia possamos buscar conhecer a este Deus, que aí nós veremos a nossa fé fortalecida. Não há fé sobrenatural, não há fé especial que nos tem, como dizia o texto, tu tens as obras, eu tenho a fé. Não. A prova da fé está nas obras, está na ação, está em seguir e obedecer ao objeto da nossa fé, que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor quer que nós cresçamos, que amadureçamos, que conheçamos mais a Ele e que essa fé cada dia aumente na nossa vida. Então que o Senhor contenda com os nossos corações, que nós não digamos apenas tenho fé, mas
as nossas ações não demonstrem, mas a cada dia a nossa postura, o nosso pensamento, as nossas palavras demonstram que a nossa fé é verdadeira e é no Deus verdadeiro. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, neste momento, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nos mostraste, Senhor, que realmente a fé é uma confiança, Senhor, é uma crença, Senhor, em Ti, Pai. Tu que és verdadeiro, que és fiel, Pai. E quanto mais nós te conhecermos, Senhor, mais fé, mais confiança nós temos em Ti, Pai. Tu és o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus que não falha, o Deus que cumpre tudo aquilo que diz, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a cada dia Tu toques no nosso coração, Senhor, que através do conhecimento das verdades bíblicas, através da oração, através da resposta do Senhor às nossas orações, Senhor, nós possamos aprender a confiar mais e mais em Ti, Senhor, a Te conhecer, Pai. Que verdadeiramente a nossa fé esteja somente no Teu Filho Jesus Cristo, Pai, e que nada mais ocupe lugar no nosso coração, Senhor. Pois em Ti, Senhor, a nossa fé é inabalável, Senhor, porque Tu és inabalável, Pai. Por isso, opera nas nossas vidas, Senhor, traz-nos a esta maturidade, Senhor, traz-nos a este crescimento, Pai, e que a cada dia mais e mais na nossa vida se reflita a fé que temos naquele que nós professamos, que é o Senhor da nossa vida, Pai. Por isso, abençoa-nos, Senhor, continua a falar ao nosso coração, Senhor, isto nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir à Priscila que escolha um hino para nós podermos entoar, para podermos terminar. Então, dentro da fé, nós dizemos: eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço. Que essas palavras não existam mais na nossa boca. Porquê? Porque aquele a quem temos conhecido, aquele a quem temos depositado a nossa fé, do pode e tem poder para todas as coisas. Amém? Achei um bom amigo. Escolhido dos milhares para mim, dos males
a nossa vida seja uma vida de fé e de firmeza neste Deus maravilhoso. Amém? Eu vou pedir ao Daniel que nos despeça em oração, que agradeça ao Senhor por este culto, que nós tenhamos a certeza que na nossa fé tudo é possível. Porquê? Porque aquele que colocamos a nossa fé é o Todo-Poderoso. Então que o Senhor opere nas nossas vidas, que prepare mais e mais o nosso coração, que nós saibamos que não há impossíveis na nossa vida de coisas a abandonar, coisas a ser transformadas, porque se queremos este Deus operar maravilhas na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Amém. Meu querido Deus, obrigado, Pai, por todos os momentos da nossa vida em que nós, Pai, fomos escolhidos e chamados por Ti. É por isto que nós temos fé, Pai, e que Tu dás a nós toda a certeza que Tu existes, que Tu és um Deus grande, amoroso, misericordioso, Pai, bondoso, louvado seja o Teu nome. Por isto, Pai, nós continuamos a viver até que Tu, Pai, vais escolher o momento para, com esta fé, na tua grandeza, na Tua beleza. Oh Deus, obrigado por tudo, e nós queremos continuar a agradecer e louvar o Teu nome pela Tua graça, pelo Teu amor para conosco, e pede, Pai, de uma forma especial, que Tu dá o Teu amor a todas aquelas que pensam, que sabem, que conhece, que tem fé, mas assim como foi dito aqui, fé sem obras não pode existir. Então, Pai, ajuda-nos a ser obedientes, ajuda-nos a continuar a confiar em Ti. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, agradecendo e orando pela nossa vida, pelas nossas famílias, pedindo perdão pelas nossas falhas. É o que eu falo, é o que eu digo, oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam connosco agora e eternamente. E nós dizemos Amém. 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 Vamos só uma pequena coisa, uma coisa que prova muitas vezes a fragilidade da nossa fé. É quando nós olhamos para a vida de algum familiar, algum amigo, qual é a nossa... Falamos, qual é a nossa primeira reação? Isto não muda. Não vale a pena, aqui não muda. Isso prova que nós não estamos a colocar a nossa fé naquilo que pode transformar vidas. Não há vida que Deus não possa transformar. E aí está a prova como nós carecemos de amadurecer na fé e conhecer. Porquê? Porque aos olhos de outros nós estaremos na mesma situação. Olharem para nós e dizer, esta vida nem vale a pena. Nunca vai mudar. Mas Deus mostra o seu amor nos transformando. Então, a vida é difícil, as pessoas são difíceis, mas nós queremos um Deus que pode transformar as vidas como transforma a nossa. Amém? Só queria dar uma palavra. Pois não. De acordo